E você acorda de manhã e a primeira coisa que vem na sua cabeça não é o trabalho em si. É a pessoa que você vai encontrar quando chegar lá no trabalho. Aquele chefe difícil que cobra de um jeito grosseiro, que te humilha em reuniões, que nunca reconhece quando você acerta. Aqueles colegas tóxicos que vivem falando mal pelas costas, jogando intrigas, criando ambientes pesados. Aquele cliente impossível que você atende e ele nunca está satisfeito. E aquela equipe sem ética que faz coisas erradas e espera que você feche os olhos. Você chega no trabalho com um peso no peito, você passa o dia tenso, defensivo, contando os minutos. Você volta para casa esgotado. Não é o trabalho em si, mas pelas pessoas que lá estão. E à noite, na cama, antes de dormir, você pergunta para Deus: Senhor, por que tu me colocastes aqui? Por que eu tenho que aturar tudo isso? Quando eu vou sair deste lugar, eu vou te dizer hoje uma palavra que pode mudar completamente como você atravessa essa fase. Deus te colocou nesse lugar específico, com essas pessoas específicas, porque Ele está formando algo que só se forma assim. Não é castigo, não é descuido, é escola. E hoje eu vou te abrir e te ensinar 5 coisas que Deus está produzindo em você através dessas pessoas tão difíceis. Você não está trabalhando lá porque você quer. Você está no ginásio que Deus escolheu para te treinar. Esse vídeo é para você que sofre com pessoas no trabalho, para você que pensa em pedir demissão toda semana, para você que está orando para Deus te tirar logo dali, quando talvez Ele queira te formar ali. Para você que precisa entender o propósito antes de decidir qualquer coisa. 5 coisas que Deus forma em você só por meio de pessoas difíceis. Os 2 sinais que mostram quando você está quase pronto para sair dali. E a 5ª é a que mais cristãos não percebem que é Deus, mas é a que mais te transforma. Então vá até o fim, eu vou te mostrar tudo isso através da palavra dele, de exemplos bíblicos. E a primeira coisa que Deus está formando é a sua paciência, que você não conseguiria atingir sozinho. Em Tiago, capítulo 1, versículo 3 e 4, é claro: a provação da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em nenhuma coisa. Pega o peso da visão. A paciência não vem de livros, não vem de cursos, não vem de devocionais, vem de pessoas. Vem em cara difícil que cruza seu caminho dia após dia. São esses rostos que vão produzir paciência em você. Aquele colega irritante que repete a mesma reclamação toda semana, ele é o seu ginásio de paciência. Sem ele, você sairia da temporada com a mesma paciência rasa que você entrou. Com ele, você sai outra pessoa. E olha como Deus é estrategista. Ele não escolhe a pessoa difícil aleatoriamente. Ele escolhe exatamente aquele tipo de personalidade que mais vai te incomodar. O lento que te tira do sério porque você é rápido, o bagunceiro que te tira do sério porque você é organizado, o preguiçoso que te tira do sério porque você é trabalhador. E cada pessoa difícil no seu trabalho é uma peça calibrada de Deus para te formar. A oração deste cenário é com muita humildade. Vamos lá? Senhor Deus, eu reconheço que aquela pessoa é a tua ferramenta.
Forma em mim a paciência através dela. Em nome de Jesus, obrigado por ela. Amém. Agora o cenário 2, Deus está te tirando do orgulho que você nem sabia que tinha. A segunda coisa que Deus está tirando em você é o orgulho que você talvez nem sabia que tinha. Você se acha humilde, né? Mas só descobre se é humilde quando alguém te trata mal injustamente e você não revida. 1 Pedro 2, versículo 23, falando sobre Cristo, sendo injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Pega o tamanho disso. Cristo, sendo injustiçado, não injuriava de volta. Não ameaçava de volta, não respondia à altura, ficava em silêncio, confiava ao Pai a justiça. Cada vez que aquela pessoa difícil te trata mal, injustamente, ela é o seu teste. Se você responde com a altura, com defesa, com revanche, você reprovou, sim. Se você fica em silêncio, em dignidade, em entrega ao Pai, você passou. Isso aqui é importante. Quem reprova é mantido na mesma série, na mesma temporada, com gente ainda pior. Quem passa, sai dela. Deus não tira o aluno antes da matéria estar aprendida. Você fica preso ao mesmo emprego, com as mesmas pessoas, até a lição entrar de verdade. E a oração para este cenário é: Senhor Deus, mostra-me onde está o meu orgulho escondido em mim, que essas pessoas estão expondo. Me ensina, Senhor, a responder como Cristo respondeu. Em nome de Jesus, amém. Agora o cenário 3. Deus está te ensinando a ser luz onde não é confortável ser luz. Essa é a terceira coisa. Deus está te ensinando a ser luz, a brilhar, a ser quem você é, aonde não é confortável. Mateus 5:14, Jesus mesmo fala: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aqui está o ponto que muitos não querem ouvir. Luz não brilha onde já tem luz. Luz brilha onde está escuro. Exatamente. Aquele ambiente difícil é exatamente onde Deus precisa de você lá para brilhar, para ser a luz dele lá. Aquele departamento tóxico, aquela equipe sem ética, aquele setor onde ninguém respeita ninguém, é exatamente o lugar onde você foi colocado para ser diferente. E se todo cristão pedir demissão de todo lugar pesado, quem é que vai ficar para ser sal e luz nesses ambientes? Vai sobrar só lobos lá, sem nenhuma ovelha. Você pode até estar pensando, mas eu não dou conta. Esse ambiente está me afundando. Eu te entendo, mas presta bem atenção. Na maioria das vezes, a sensação de que está te afundando é uma resistência inicial. Quando o Espírito Santo te capacita para estar ali, ele te capacita. Você atravessa esse ambiente sem ser engolido por esse ambiente. E mais do que isso, você influencia o ambiente. Você ali não está em castigo, está em missão. Ora, a oração desse cenário: Senhor Deus, me dá forças para ser luz onde a maioria desistiria. Me capacita para atravessar esse ambiente sem perder a tua luz em mim. Em nome de Jesus, amém. E antes de eu seguir com o quarto ponto, eu preciso parar um minuto e falar uma coisa muito importante com você. Se essas palavras que você está ouvindo agora já estão te tocando em algumas coisas dentro de você, é porque tem áreas na sua vida que estão pedindo tratamento profundo. E esse trabalho difícil, com pessoas difíceis, ele está expondo questões que envolvem várias áreas da sua vida ao mesmo tempo.
A área profissional, a área emocional, a área social, a área da sua identidade. A verdade é que a maioria dos cristãos tenta resolver uma área de cada vez. Finanças hoje, casamento amanhã, trabalho depois, e nunca destrava nada. Sabe por quê? Porque quando uma área está fora do lugar, todas as outras 11 áreas sofrem em cadeia, como um efeito dominó. E eu escrevi um PDF chamado Alinhamento Bíblico das 12 áreas da vida. 12 áreas, uma por uma, com aplicações práticas, baseadas na palavra de Deus. Não é teoria, é para você aplicar ainda hoje. Está com 50% de desconto. Somente esta semana. Depois eu volto o preço cheio. O link, ou seja, o número para você adquirir, está na foto do meu perfil. Você escreve ali alinhamento, que eu sei do que se trata, e fala que você viu o vídeo da promoção, tá bom? Para você ganhar o desconto. Não deixe de adquirir. Agora vamos falar do cenário 4. Deus está te preparando para liderar pessoas piores no futuro. Esse quarto cenário, Deus está te preparando para liderar pessoas ainda piores no futuro. E é aqui onde a coisa começa a fazer sentido para quem tem visão de longo prazo. Exatamente. Quando Deus vai te promover, Ele te treina antes. Ele não te coloca em posições de liderança sem você ter atravessado o ginásio antes. E toda pessoa natural da vida cresce. Se você não quer crescer, lamento, é só a cova para quem não cresce. Ou você cresce, amadurece para um dia estar num lugar melhor, ou não tem mais nada nesse mundo para você. Então, pensa bem, se você um dia vai ser uma liderança maior, tem pessoas mais difíceis ainda. Se você for promovido a um coordenador de equipe, você vai gerenciar o tipo de pessoa que hoje é seu colega. E se for promovido para gerente, vai gerenciar coordenadores difíceis. Se for promovido a diretor, vai gerenciar gerentes complicados, com egos enormes, com agendas próprias. Quanto mais você sobe, mais complexas e humanidade você vai gerenciar, vai precisar ter. Se você não aprende hoje a lidar com gente complicada agora, no nível em que você está agora, você vai ser comido vivo no próximo nível. Por isso, Deus te mantém aqui, não para te punir, mas para te treinar. Aquele chefe difícil é seu treinador, aquele colega impossível é seu parceiro de sparring, e aquele cliente nervoso é seu simulador de pressão. Você está numa academia para liga maior. E aqui está o que dói para os egos. Se você fugir agora, você vai encontrar pessoas mais difíceis no próximo emprego. É lei espiritual. Deus não te tira da matéria sem você passar dessa matéria para outra matéria. Você muda de empresa, mas o tipo de pessoas difíceis que aparecem no novo emprego vão ser a mesma coisa, só que com nomes e rostos diferentes. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Então aprenda agora e sai depois que passou da lição. Não na hora inversa. Sair antes de aprender, não. Você vai entrar numa pior. A oração para esse cenário. Senhor, me ensina o que eu preciso aprender com essas pessoas. Que eu ainda fuja antes da hora. Que eu não fuja antes da hora, ó Pai. Não permitas que isso aconteça. Em nome de Jesus. Não permitas que eu fuja antes da hora, antes de aprender tudo que eu tenho que aprender com estas pessoas, em nome de Jesus. E agora vamos para o último cenário. Deus está escrevendo o teu testemunho com tinta que só essas pessoas podem escrever. Isso é o que ninguém percebe. Agora, a quinta coisa é, e eu te avisei lá no início do vídeo, que essa
é o que mais cristãos não percebem e que mais transforma. Por favor, não pule. Aqui é onde a coisa muda completamente. Daqui a alguns anos, talvez 3, 5, 10 anos, você vai contar essa fase para outras pessoas. Você vai falar para alguém que está passando pelo mesmo. Vai escrever sobre, talvez. Vai gravar um vídeo sobre. Vai ensinar em um grupo pequeno da igreja. Vai aconselhar um filho seu, ou um sobrinho, ou alguém da família. E tudo que você vai ter para dar foi forjado exatamente nessas pessoas que você hoje quer evitar, mas amanhã você vai ter que aconselhar outros que são obrigados a conviver com isso para não estarem em cenários piores. Pega o peso disso. José, no fim da história dele, depois de virar o segundo no Egito, os seus irmãos que tinham vendido ele como escravo, em Gênesis 50, 20, ele disse: vós, na verdade, intestaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida de muita gente. Olha o que José disse aqui. As mesmas pessoas que tinham feito tanto mal para ele, Deus usou para fazer o bem a milhares de pessoas. A traição dos irmãos não foi o desvio da história, foi o caminho da história. Sem aquele mal não tinha o capítulo do Egito. Sem o capítulo do Egito não tinha a salvação da sua família inteira. Aquelas pessoas que você chama de problema hoje, Deus chama de capítulo. Aquele chefe que te humilha agora pode ser exatamente quem aparece no seu testemunho daqui a 5 anos como sendo a pessoa que Deus usou para te ensinar a liderar com humildade. Aqueles colegas tóxicos podem ser quem você vai citar como a pessoa que me fez aprender a guardar a minha boca e a confiar em Deus pela justiça de Deus. E aqueles clientes impossíveis? Pode ser quem você vai lembrar como a prova final antes de Deus me promover. Sem essas pessoas, você não terá histórias. E sem história, você não tem um ministério. E sem um ministério, você não tem um impacto na vida dos outros. E esta é a aplicação que liberta. Não fuja de nenhuma matéria, de nenhuma série, de nenhuma etapa, de nenhuma fase da sua vida. Toda vez que você reclama dessas pessoas, você está reclamando dos personagens que vão estar no livro da sua vida, no livro da sua vitória. Toda vez que você ora para Deus tirar elas, você está dizendo para Deus tirar a tinta com que está escrevendo o capítulo mais transformador da sua história. Então, recebe essas pessoas como ferramentas, mesmo que doa, mesmo que canse, mesmo que você queira correr. O que está sendo formado em você nesta fase é mais valioso do que o conforto que você ganharia saindo de lá agora. E a oração deste último cenário faz um peso. Vamos lá? Senhor, eu paro de pedir para tu tirar essas pessoas. E eu peço para você, para tu me formar através dessas pessoas. Que daqui a alguns anos eu olhe para trás e veja que cada uma foi parte do desenho que tu estavas fazendo. Em nome de Jesus, amém e amém. Agora vamos para os 2 sinais de que Deus já está te aprovando e já está te tirando. Você não reage mais com a mesma intensidade. Vamos para esses 2 sinais? Primeiro sinal, você não reage com a mesma intensidade. Lembre-se do que eu falei no início do vídeo. Qualquer coisa que aquela pessoa difícil estava te fazendo para você explodir, você ia para casa remoendo, não dormia direito, ficava planejando respostas, imaginava cenários onde dava troco e perfeito. Mas agora,
Você ouve as mesmas frases ácidas e simplesmente absorve, sem internalizar, sem se machucar, sem se descontrolar. E esse é o sinal mais claro de formação cumprida. A paciência foi internalizada, o orgulho saiu, a capacidade de não revidar entrou. E aqui está um detalhe importante. Quando o Espírito Santo completa a sua formação em você, ele costuma abrir a próxima porta logo depois. Você passou nessa matéria. A próxima sala de aula te espera. E o sinal número 2 é Deus começa a abrir outras portas fora dali. Deus começa a abrir outras portas de fora para dentro. Quando seu trabalho ali terminou, o trabalho de Deus em você nesse lugar terminou, Deus te tira dali. Você não precisa fugir. Ele mesmo fechará essa porta. E será para abrir outra melhor. Vai aparecer uma oferta de emprego melhor e inesperada, vai aparecer uma direção clara de Deus, vai aparecer um convite que você não tinha procurado, vai aparecer um caminho que se abre naturalmente, exatamente dessa maneira. A saída de Deus é muito tranquila. A saída da carne é precipitada e cheia de problemas. Quem sai por desespero geralmente cai em outros lugares piores. Quem sai por direcionamento atravessa a porta com a paz e se planta em solo melhor. Se você ainda não está vendo uma nova porta se abrir, pode ser que a matéria não terminou, pode ser que a lição não terminou, mas se essas portas começarem a aparecer, fica atento, saia na hora de sair, na hora que chegar. E muitos querem ficar, porque aí melhorou, já se acostumaram. Mas quando outras portas se abrirem, é hora de ir. Aí sim, você sai com a cabeça erguida, com lições aprendidas, com paciência formada. E a oração final para essas lições. Eu vou orar com vocês, uma oração final. Coloque a mão no peito, feche os olhos e repete comigo. Pode ser em silêncio também. Senhor Deus, eu paro de pedir para tu me tirares dessas pessoas. Eu peço para tu formar através delas, que cada interação difícil seja a tua escola, que cada cobrança injusta seja meu treino, que cada pessoa tóxica seja matéria-prima do testemunho que tu vais escrever na minha vida enquanto a obra estiver. E quando a obra estiver completa, abre as próximas portas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu vou te pedir 3 coisas. Comenta aqui embaixo, ferramenta, se você entendeu essa palavra. Se essa palavra foi dirigida para você. Em segundo lugar, salve esse vídeo para ver depois, para internalizar, para aprender melhor. E terceira coisa, compartilha com quem você menos acha que pode estar precisando dessa mensagem. Mas talvez ela esteja precisando mais do que nunca. Tem muita gente nessa em 2026. Compartilha como se fosse um abraço pastoral, não como uma crítica. E lembre-se, as pessoas que hoje te incomodam podem ser as mesmas que vão estar no seu testemunho daqui a 5 anos. Você vai contar nos seus vídeos, nos seus livros, nos seus aconselhamentos. Não desperdice essa fase. Apenas atravesse. Que Deus te dê a paciência sobrenatural, que Deus te dê a visão de longo prazo. E que daqui a alguns anos você olhe para trás com gratidão por cada uma dessas pessoas que hoje você quer evitar, tá bom? E não esqueça do material do PDF de alinhamento, que já tem beneficiado centenas de pessoas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a todos que assistiram até o final. Eu agradeço mesmo de coração. Que Deus abençoe vocês.